Todo mundo ouvindo bem? Está dando para ouvir bem? Em prosseguimento às nossas conversas literárias, hoje recebemos Ieda Magri, professora associada do Departamento de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas hoje ela está aqui para falar de seu último livro, Um Crime Bárbaro. Quem não leu ainda, está aqui. Nada impede que lembremos os anteriores. Uma exposição, Relicário 2021, Ninguém, 7 letras, 2016, Olhos de Bicho, Rocco, 2013, tinha uma coisa aqui, 7 letras, 2007. Para brilhantar ainda mais nessa conversa, convidamos a professora Eurídice Figueiredo. Eu ia botar o currículo aqui, mas ia ocupar um tempo imenso. Então, eu me limitei a dizer que atualmente é professora associada, aposentada, da Universidade Federal Fluminense, atuando no programa de pós-graduação em estudos de literatura. É também autora de A Nebulosa, do autobiográfico Vidas Vividas, Vidas Escritas, Zougue 2022. Por uma crítica feminista, leituras transversais de escritoras brasileiras, ida em 2020, A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, um livro muito importante, 7 letras, 2017, Mulheres ao Espelho, autobiografia, ficção, autoficção, da nossa editora, da nossa universidade, de 2013, Representações e Etnicidade, Perspectivas Interamericanas de Literatura e Cultura, 7 letras, 2010, Construções de Identidades Pós-Coloniais na Literatura Antilhana, UF 98. Acho que é só isso, não sei se eu esqueci alguma coisa. Quanto a mim, sou apenas um leitor, por vezes grave, outras vezes me dou o direito a certas frivolidades. Talvez por isso alguns livros me fazem lembrar, vejam só, de Capistrano de Abreu. E me vejo tal como ele quando indagava se as memórias póstumas de Brás Cubas eram um romance. Não tardou a resposta do seu autor, romance para uns e não para outros. Foi, no entanto, o próprio finado que esclareceu. A gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Se trago traz de lembranças, é que foi tal questão que me ocorreu quando da leitura deste último livro da Ieda. Certamente não estava diante de um romance puro, se é que ainda são escritos, tampouco de algo usual. A narradora é uma escritora que volta ao ano de 1981, mais precisamente no dia 21, no mês de agosto, para contar a história de um crime bárbaro, ocorrido numa pequena cidade do interior do sul do país. Um acontecimento do mundo real, diz ela. A única história verdadeira que eu tinha para contar. Contar essa história era uma necessidade, mas como narrar? Ela diz. Não queria abrir mão de certo peso memorialístico, factual, de investigação, em nome da invenção. A escritora narradora estava consciente dos limites e dos riscos a que estava exposta, sujeita aos perigos que rondam o texto e o corpo de quem ousa narrar. Tentar dar sentido ao que não tem sentido e talvez nunca terá. Diz ela. Recebi, além do olhar de reprovação, palavras claras que me aconselhavam a não mexer com o passado, a não viver essa história. Assim, no lugar das muitas lacunas, o leitor se depara não com o relato de uma investigação, uma narrativa que preenche com a imaginação os vazios, os apagamentos e esquecimentos, mas diante de uma narradora que não esconde seus remendos, suas idas e vindas, retalhos, às vezes apenas alinhavados, vazios e bordados, vertigem e linguagem. Seria metaficção? Isso não importa. Nem qualquer outra classificação. O que importa é que Ieda Magri traduz uma parte na outra parte e constrói o que pode ser romance para uns, talvez não para outros, mas certamente arte. Não me alongarei, mas já que me lembrei de Ferreira Goulart, vou encerrar drummondianamente com uma provocação para continuar a conversa. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito,
Por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos e de todas, digo eu. Tenhamos uma ótima conversa. Com a palavra, professora Eurídice. Bom, então nós vamos começar. Boa noite. Prazer estar aqui na Casa Dias, se nunca estive, é a primeira vez que eu venho aqui. Obrigada, Ieda e Renato, pelo convite. Então, a gente vai começar continuando, na verdade, o que ele já anunciou, né, entre ficção e fato real. A Ieda começa, já no prólogo, na página 18, já tem essa reflexão aqui sobre o factual e o ficcional, né? E no final, no epílogo, também a questão volta, né? Se contra a brutalidade do real, a força da ficção. Quer dizer, ela retoma no final, como fechando, né? A questão, né, do ficcional e do real. E aqui no início, então, você coloca, Ieda, a questão que é uma questão quase que comum em todos os escritores, né, de que escrever um romance é escrever uma ficção, né? A Annie Ernaux, eu me lembro que ela fez esse mesmo percurso, escreveu os 3 primeiros romances, que eram romances autobiográficos, e só depois de um certo tempo, até certo ponto a gente poderia dizer até de uma certa consagração, né, uma certa segurança, é que ela se permitiu buscar um caminho próprio, um caminho realmente singular. Então, você também fez esse percurso, porque o seu primeiro romance, Tinha uma coisa aqui, ele é totalmente ficcional, evidentemente que é o que eu sempre digo nos debates, né, sobre isso, né? É baseado em alguma coisa real, a gente não sabe nunca saberá. A questão é se dentro do texto existem indícios, marcas narrativas, isso que determina a possibilidade do questionamento, né? Senão, não. Ninguém vai adivinhar o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, você começa com esse romance e depois aqui, e já no anterior, na exposição, né, uma exposição que é bem pessoal, né, você ousa, né, assim, qual foi esse movimento? Seria interessante, acho que para o público, que você colocasse assim, esse seu percurso, essa reflexão em cima dessas possibilidades que o romance tem hoje. Né? O romance que é romance, ao mesmo tempo que tem toda essa dúvida, esse questionamento, né? Se eu estou fazendo ficção, mas, ao mesmo tempo, esse fato realmente existiu. Né? Então, eu queria que você começasse por aí. Obrigada, Eurídice. Obrigada, Renato. Gostei muito do texto, da sua leitura. E é uma alegria estar aqui desse lado, né? Eu sou sempre a pessoa que faz a conversa com os autores, né? Anos com poesia, ficção e crítica, enfim, eu sou sempre a debatedora. É muito novo para mim ocupar esse lugar de autora. Dá um friozinho na barriga. Bom, eu diria que, na verdade, esse Um Crime Bárbaro explicita questões que me moveram desde o primeiro livro, realmente. E eu acho que move todo mundo que escreve, né? Em alguma medida, quer dizer, eu creio que tudo que se escreve é ficcional. Ponto. Sempre é ficcional, até a Annie Ernaux, porque a história é narrada de um modo, né? O fato, o cotidiano, enfim, você escolhe um modo de narrar e você está sempre fazendo ficção. Ficção de si, ficção dos acontecimentos, enfim. Então, em última medida, é sempre ficcional. A outra questão é de que maneira explicitar ou não explicitar aquilo que seria uma espécie de ponto de partida,
ou de que maneira deixar isso como ponto de partida e não como ponto de chegada. Acho que essa era a questão desse livro, muito porque eu tinha me colocado completamente em xeque no livro passado, né, uma exposição. Então, assim, meus 3 primeiros livros eram assumidamente ficcionais, escamoteando o máximo possível qualquer relação com a verdade. Não me interessava isso, não me interessava nem me expor e nem expor o tema, enfim, como algo do real. E, realmente, no primeiro livro eu falo do meu aborto, mas pintado de uma outra maneira, com uma personagem completamente ficcional. E não só isso, eu cheguei a fazer pesquisa, eu conversei com um monte de mulheres sobre isso. Então, aquilo que era meu foi coletivizado também, sabe? Enquanto dor, enquanto medo da maternidade. Muitas questões que hoje talvez eu escrevesse de um modo completamente diferente, mas naquela época era assim que eu acreditava que deveria ser a literatura. Enfim, e me serviu e foi interessante. Eu era também muito jovem, eu acho, para me expor como agora. Eu acho que posso me expor sem tanto medo, mas mentira, dá muito medo. Eu estudo um autor chamado César Aira, entre outros, um montão que me interessam, mas ele é, digamos assim, o autor que mais trabalha com a ideia de procedimento e com a ideia de se livrar do que é pessoal, né? Porque para não escrever sempre o mesmo livro. Então, ele fala, as suas histórias pessoais não interessam a ninguém. E aí ele sempre vai colocar o procedimento, a ideia de inventar coisas, para inventar algo completamente novo sempre, experimental e etc. E, de alguma maneira, ele foi assim a minha bússola nos outros livros. O Ninguém, então, é uma coisa Vila Mata, Zaira, algo extremamente do jogo ficcional, muito impessoal, embora escrito em primeira pessoa. Aí, quando eu fiz uma exposição, é o contrário. É um livro super pessoal, uma coisa que eram as minhas questões mais íntimas. Eu ia fazer um livro uma edição de 20 exemplares, sabe? Chiquérrima, para alguns amigos. Porque não era para todo mundo ler a minha vida, né? Mas acabou sendo o que foi, né? Por uma editora bonita, legal, e que fez uma edição bacana. Enfim, foi difícil, me deu medo, foi problemático. E eu vou falar desse medo só num Crime Bárbaro. Porque aí, sim, é exatamente isso que eu coloco. O livro começa, então, muito dessa... como começar a contar essa história? Essa história de um crime bárbaro me tornou escritora. Foi por causa dela que eu comecei a escrever. Eu queria escrever um dia essa história, mas como contar essa história? Então, eu adiei 5 livros até chegar a ela, né? Mas era isso. Parecia que eu tinha um capital simbólico muito grande, do qual eu não queria abrir mão e fazer uma ficção. Porque, se eu fizesse uma ficção, seria só mais um livro de ficção sobre um crime, como tem milhares por aí. E o meu não seria melhor, porque eu não sou uma escritora que tem muita técnica ou que, sei lá, muitos anos de carreira, que talvez conseguisse fazer um livro ficcional diferente dos outros livros ficcionais que contam crimes, né? Então, eu achei que o que eu tinha de diferente para oferecer na literatura era justamente ser uma história de verdade, uma história que aconteceu comigo e que me marcou aos 4 anos de idade e que está no fundo de todos os meus medos, de noite, quando eu durmo, e de dia, quando ando pela rua, né? Então, de certo modo, esse crime bárbaro, ele está na minha estrutura pessoal. Então, eu não queria abrir mão disso. Eu queria dizer, olha, isso aqui é o que eu tenho de mais meu, né? Se no último livro eu coloquei o que eu tinha de mais meu, agora tem uma coisa que também é mais meu. Só que é isso, né? Quando eu fui tentar buscar o arquivo, a ideia era fazer um livro de arquivo, né? Um romance, reportagem ou algo assim. Mas aí também estudo um autor que trabalha com ficção, eu trabalho com ficção, também não queria abrir mão da ficção. Então, como arranjar isso? Eu descubro que eu não tenho um arquivo. O único arquivo que eu tenho são as vozes das pessoas que
que têm 70 anos, 80 anos, etc., né? Ou que têm mais anos do que eu e que poderiam contar. E aí eu fui fazer entrevistas com as pessoas, buscar saber o que elas tinham para me contar, e eu me dei conta que eu demorei muito. Se eu tivesse feito essa história 10 anos atrás, eu teria realmente com quem conversar, com quem pudesse me dar mais subsídios para fazer uma história realmente potente a partir da verdade. Mas eu não tinha mais. Esses arquivos se esfumaçaram, esses arquivos vivos morreram. Então, eu me deparei com pessoas que sabiam quase tanto quanto eu, com um diz-que-me diz-que numa comunidade inteira, que estrutura uma comunidade inteira, porque todo mundo tem isso na memória, mas não poderia acessar nunca o que realmente aconteceu, só as lembranças, as memórias meio esburacadas dessas pessoas. E aí eu acho que foi com isso que eu parti e comecei a tentar jogar com essa coisa do arquivo, mesmo que meio fantasmagórico, e a ficção. E fui caminhando assim em direção à ficção. Tá. Essa cena inicial, né, da menina, da Maria Tomazini, que é, na verdade, você, que assiste, quer dizer, que assiste não assiste ao assassinato, mas que, de alguma maneira, presencia, porque o carro passa e vê alguma coisa acontecendo, né? E você acabou de falar que isso aconteceu quando você tinha 4 anos, né? Eu tinha a impressão que era 6 anos aqui no livro, se é que tem alguma marcação de idade. Eu imagino 6 anos. Seria mais plausível. Eu não sei se está escrito que é 6. Está escrito 4. Está escrito 4. Tá. Porque 4 anos é muito pequena, né? Então, assim, até que ponto essa cena que você narra aqui da Maria Tomazini, até que ponto você realmente se lembrava, porque 4 anos é muito pequena, e até que ponto você teve de reinventar essa cena, porque... e a outra questão que eu acho que eu fiquei curiosa quando li o livro é, assim, até que ponto... bom, claro que as pessoas morreram, tudo isso dá para entender, porque o tempo passou, mas também tem o fato que algumas pessoas não querem falar, né? E acho que o seu último capítulo, antes do epílogo, é o capítulo mais bonito, porque esse é totalmente ficcional. Esse, eu falei assim, não, aqui, isso é a ficção, e realmente foi, eu acho, um exercício, uma técnica realmente narrativa muito, muito primorosa. Realmente, acho que você conseguiu fechar o romance de uma maneira muito, muito boa. Então, assim, essas duas coisas que eu queria que você explicasse. Eu diria que são 3 momentos diferentes, né, do livro. A gente percebe que são 3 momentos, de reflexão, né, dos problemas que você depara para contar a história. A outra é uma história, um relato possível que foi... E o terceiro é isso, né, que a Eurídice coloca. Parece que junta uma ponta na outra ponta, né, traduz uma coisa com a outra coisa, e aí vem esse final, que é muito interessante mesmo, né? Bom, começar por essa coisa da memória, né? Para mim, essa cena do carro, de passar lá, é totalmente verdadeira. É como se realmente fosse a minha memória. Eu passei lá, me lembro do meu pai, da minha mãe, do Fusca, da árvore, do facão sendo mostrado por um policial. Tudo é muito nítido na minha memória, como a minha memória. Mas eu sei que que eu não poderia ter uma memória tão vívida
de algo que eu presenciei aos 4 anos. O que acontece no interior é que não tem muito assunto, né? As pessoas falam sempre das mesmas coisas. Vocês imaginam o quanto foi falado sobre isso, sobre essa cena? Todos os carros que passaram por lá, todas as pessoas que passaram por lá, contaram essa cena nas rodas de mate, de chimarrão, que se faz. Tem uma rotina da minha infância, da roça, que era: você acorda às 5 da manhã ou antes, você toma café, trabalha, enfim. Você vai chegar em casa meio-dia, vai almoçar e você vai dormir umas 2 horas. Você vai levantar e vai tomar chimarrão. As pessoas vão visitar uma a outra, tomar chimarrão e contar as fofocas, né? E depois todo mundo vai para a roça de novo e assim por diante. Então, essas rodas que acontecem todos os dias, deve ter durado, sei lá, pelo menos 1 ano essa conversa. Então, certamente, essa memória foi meio implantada, assim, né? Eu devo ter juntado o que meus pais falavam, o que a vizinha falou e me tocou, e eu peguei, acho que eu compus a minha memória por essas cenas, né? Então, para mim, ela é verdadeira, mas eu tenho consciência de que provavelmente ela é implantada. Como Freud coloca, né? Que, Freud explica muito bem isso num texto chamado, traduzido no Brasil como Lembranças Encobridoras, que é justamente esse fato, né, de você ter... O fato ocorreu lá no passado, outro fato em outro momento ocorreu, né, num outro passado, e de repente você substitui uma lembrança, né, e essa lembrança vai recobrir a outra lembrança. E a outra coisa é o que você falou, que a sua memória, você parece muito vívido, aquilo parece que você realmente presenciou, e às vezes você realmente não presenciou, mas aquilo foi tão repisado no passado, e quando você era criança, né, e você cresceu com aquilo, de maneira que você recriou aquilo na sua imaginação, e aí você jura que foi assim. Então a gente acredita que na sua memória inventada, né, sua memória recriada, não ficcionalmente, mas ao longo da sua própria vida, essa cena realmente existiu. Agora, o último capítulo você deve ter penado para escrever. Penou? Todos. Acho que o Ninguém foi o meu livro mais divertido de escrever. Eu fui muito feliz de escrever naquele livro. Uma exposição não foi dolorido, porque eu escrevi durante muito tempo, à mão, em cadernos, depois fui juntando. Agora, esse livro aqui, um livro difícil demais, e ele ainda não me convence tanto, não sou muito feliz com o resultado dele, eu queria outra coisa, então ele foi um livro muito difícil para mim. E eu acho que eu só resolvi fazer ele mostrando isso, que talvez deveria ser um rascunho, por exemplo, a primeira parte. Toda a primeira parte poderia ter sido um rascunho, o meu arquivo, porque é como eu vou fazer o livro. Claro que eu escolhi colocá-lo deliberadamente para também ser uma estratégia de pensar como esse livro está sendo feito. Então, é um dos temas. O livro tem 2 temas, que é a contar o que aconteceu, e o outro é a questão teórica de como fazer um romance, né? Então, estava brincando com isso. Outro autor que eu gosto muito, eu já estou ficando incomodada comigo, que eu vou colocando só nomes de homens, mas calma, virão também as mulheres. Mas outro é o Piglia, o Ricardo Piglia. Então, essa Maria Tomazini era a minha estratégia pigliana de escrever sobre mim através de um outro, né? A ideia do Emílio Renzi, né? Dos diários. Então, eu roubei esse procedimento, eu estava achando muito bom. Agora eu vou conseguir escrever esse livro, porque eu não vou falar de mim, vou falar da Maria Tomazino, né? E nem era Tomazino, era Maria Bassani, que é o nome da minha bisavó. Então, o livro era todo Bassani e Magre, os nomes verdadeiros de todo mundo. E estava assim, ninguém ia suportar, minha família ia me matar. Então, eu mudei tudo. Então, o livro foi escrito muitas vezes, era um livro totalmente verdade, com sobrenomes verdadeiros, nomes verdadeiros.
Depois eu vi que isso não era possível, porque eu já tinha passado pelo trauma de uma exposição, eu sabia que machucava as pessoas e eu podia perder gente que eu amo e eu não estava disposta, nem pela literatura, a perder isso. Então, eu reescrevi ele todo e fui tentando achar um jeito. Eu tive que assassinar a Maria Tomazino, que eu estava tão apegada, e recontar a partir da primeira pessoa, porque eu achei que eu me apropriava melhor com essa técnica e tal. Mas a minha ideia inicial, realmente, que apavorou a minha família, era fazer de verdade esse último capítulo. Não como ficção, como verdade. Era entrevistar o provável assassino porque ele estava lá na cidade. Quer dizer, a ideia de agora é a hora de escrever isso foi porque ele apareceu. Essa pessoa que todo mundo aponta como um dos dois assassinos da garota apareceu do nada lá realmente para tentar fazer os papéis para aposentadoria. É uma pessoa muito pobre, que hoje não tem mais a aparência assustadora de bandido que tinha na época, né? E então eu queria bater na porta dele e conversar, né? De igual para igual. Tomar um chimarrão, levar um pão doce e conversar com ele. Escuta, você matou mesmo aquela garota? Que sem noção, mas era isso que eu queria fazer. E meu pai é uma pessoa muito ponderada, muito ponderada. E aí ele tentava me dissuadir, mas ele estava certo que ele não ia conseguir me dissuadir, porque ele nunca conseguiu na vida. A frase dele era sempre assim: se você quer, eu não posso fazer nada, porque você vai fazer de qualquer jeito. Então, era um pouco isso, mas eu estava vendo o pavor aumentando nele, e aí eu comecei a entender que poderia não ser nem perigoso para mim, porque eu não vivo lá, eu ia sair logo de lá se o homem ficasse muito bravo comigo, mas de que maneira isso podia vir como uma violência para minha família. Então, eu abri mão disso, né, de falar com ele, até com algum mediador, de alguma maneira. Porque, para quem não leu o livro, né, esse assassinato aconteceu e as investigações não foram adiante. E eu não consegui descobrir por quê. Muitos falam, muitos culpam o pai da garota de não querer gastar o dinheiro, outro para manter a investigação, outros dizem que era por muito medo, porque essas pessoas eram muito violentas e ameaçaram de morte o outro filho do casal, né? Então, mas nada se sabe o que é real e o que não é, né? Então, e esse medo persiste nas pessoas. No começo, então, nesse primeiro capítulo em que eu conto um pouco da investigação, é realmente verdade o que está aí. Eu fui lá falar com um cara da Rádio Continental, né? Fui falar com o filho do fotógrafo, e todos eles se calaram e todos eles indicaram que não deveria mexer com isso. Então, a minha ideia, assim, de repente nem foram eles, de repente é só porque eles não tinham terras por lá e aí culparam eles, né? Faz tanto tempo, ninguém vai lembrar disso, ou isso está tão no passado que não incomoda mais ninguém. Quando fui realmente investigar, eu percebi que eu estava completamente equivocada, que o medo era real e não era só medo, que realmente poderia ter ainda alguma coisa ali. O lugar não deixou de ser violento. Depois de um baile, pode acontecer de encontrar um corpo atrás da igreja, numa comunidade. Então, assim, todo mundo é amigo de todo mundo conhece todo mundo ajuda todo mundo. Se alguém está doente, todo mundo ajuda para conseguir uma vaga num hospital. É uma comunidade que funciona com isso, mas vocês sabem como é também em todos os lugares. Uma moral que cuida de todo mundo, né? E uma violência que pode ser escamoteada, que pode ficar um pouco escondida, mas que existe, que põe medo em todo mundo, né? Então, eu abandono essa ideia, mas mantenho no livro. Quer dizer, eu abandono aquilo que era o meu projeto, mas quis manter isso no livro. E aí tinha uma coisa que eu queria fazer, que eu fiz numa plaquete minha, que quase ninguém conhece, que chama Juliette, o Coro das Mulheres. E eu queria retomar essa ideia de coro, que é
a uma outra violência, e aí é uma violência especificamente contra a mulher, que eu acho que tem em todo lugar, mas numa cidade do interior tem muito mais, que é um moralismo sobre o corpo, né? Sobre o comportamento das mulheres. E eu tenho vívida, então, como é essa memória do crime, eu tenho muito vívida na minha lembrança as vozes das fofoqueiras do lugar, falando de todas as garotas pré-adolescentes, adolescentes, quem saiu em que horas do baile, com quem estava conversando ali num lugar não tão claro, sabe? Atrás da igreja. Nossa, atrás da igreja era morte, a pessoa nunca mais ia casar, ia ficar solteira para sempre. Então, eu queria retomar essa ideia de cor, eu queria que essas mulheres, que as vozes dessas mulheres, e aí, olha de novo, né, as mulheres... Eu entendo assim que também quem mantém o padrão moral são os homens que ficam, né, coagindo e, né, apontando quem são as mulheres de bem, as outras que não, as que foram corrompidas, não sei o quê, mas as mulheres me apareciam como mais perigosas. Eu não via tantos homens falando, né, porque elas eram os vetores que espalhavam a fofoca por todo lado, né? E aí eu queria fazer esse segundo capítulo tentando manter as vozes. Eu não consegui manter as vozes, mas eu tentei, então, a partir do ponto de vista, né? Pegar o ponto de vista de quem estava na cena do crime, do pai acompanhando o corpo, dos suspeitos na escola. Então, eu queria que saísse, então, do meu arquivo para tentar imaginar um único dia, esse dia, sob vários pontos de vista. E o último capítulo é o que eu realmente queria fazer o livro todo. e ficou o último capítulo em que eu converso ficcionalmente com o provável, um dos prováveis assassinos. E ele realmente é um exercício diferente, né? Um exercício de imaginar o outro falando algo, né? Então, na literatura contemporânea isso tem pouco, porque está tão centrada no eu, e falar o que eu penso, o que eu acho, o que eu digo, e o que eu vivo, e o que, né? É mais fácil. A gente está um pouco desacostumado, eu acho, a ideia de criar personagens e fazê-los falar. Então, para mim, foi um exercício diferente e difícil, sim. É bem interessante, justamente porque ele tem muita dificuldade de falar, de responder. Então, você fica provocando, instigando, né? E até o momento que ele vai ficar catatônico, né? Porque é o momento que digamos que ele deveria reconhecer que, sim, matei, né? Então, ele tem, assim, uma espécie de apaga, né? Ele já não fala mais e é como se... Agora, é interessante porque você construiu esse personagem já degradado, né? Então, ele que era aquele machão, bandidão lá da cena do assassinato, ele vira um velho degradado, pobre e precisando da ajuda de outra pessoa. E, de alguma maneira, você se vinga dele, colocando ele que, na verdade, era isso mesmo que tinha acontecido. Ele tinha voltado pobre, fazendo atropelada para a aposentadoria, né? Agora, o título você chamou de Crime Bárbaro, porque alguém lá na roda, né, falou que era um crime bárbaro. Agora, você, além do fato de ser bárbaro, porque a menina de 13 anos é estuprada e é assassinada, e você disse que esse fato te marcou e que você está sofrendo os seus medos em função, né, de uma lembrança de algo que não aconteceu com você, mas que o fato de você ter presenciado ou pertencer a uma comunidade que presenciou, você já ficou marcada com esse sofrimento, né, desses medos todos. Aí você não só você constrói essa morte, quer dizer, que foi real, né, da menina,
menina bonita, além do mais, né, que estava concorrendo lá ao prêmio, tarará, estuprada, assassinada, e você tem a profanação do cadáver, que você coloca, não sei até que ponto isso aconteceu, né, ou se é uma ficção para tornar o crime ainda mais bárbaro, né? Não, jamais faria isso com nenhum leitor. Porque é de uma crueldade, uma coisa assim tão chocante, cortar os pedaços, né, os dedos, né? É uma coisa assim tão chocante e tão gratuita, né, que você fica se perguntando por que fizeram isso, né? Mas que é a última etapa, assim, da profanação do cadáver. É uma questão assim que eu que trabalho com a ditadura, é uma questão que é muito forte na ditadura, né? Essa profanação do cadáver, porque você jogar um cadáver no mar, no rio, enterrar de qualquer jeito, né? Não entregar para a família, toda essa profanação do cadáver é muito terrível, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, assim, até que ponto isso, assim, e tem o outro lado também da mulher que você vai entrevistar, que você vai no final, né, que diz que ela estava em posição de sexo, que também é uma frase assim que é bem chocante e que você fica rememorando, você narradora, né, não você, Iado, posição de sexo, ela disse posição de sexo, né, então queria que você falasse um pouco sobre esse lado mais mórbido aí do crime propriamente dito. Já peço desculpa, gente. Eu acho que, para mim, houve muitos crimes no lugar. A gente está todo dia, né, com uma coisa pior que a outra acontecendo, enfim, né? Agora, hoje, ontem, né? Mas para mim, eu acho que, enquanto criança, né, criança que sabe de uma história assim, o terrível era justamente isso. Ela ter sido morta não era nada. Eu ficava tentando entender por que eles teriam feito isso. É real, eles cortaram os dedos, as pontas dos dedos, acho que quebraram, mas também ninguém sabe me dizer hoje se quebraram ou arrancaram os dentes da frente. E também o cabelo, né? E enterraram isso. Foram encontrados esses pedaços enterrados antes não, depois de encontrar. Porque primeiro o corpo todo mundo achou muito rápido e faltavam pedaços que foram achando depois. E para mim isso que era o bárbaro era isso, sabe? Por que isso? E acho que o que me tirava o sono, eu fiquei muitas noites em claro, criança, era se isso tinha sido feito não no cadáver, mas na garota viva, né? Então, essa pergunta da criança foi minha pergunta durante muito tempo. Até hoje, eu acho, quando eu lembro dessa história, a minha questão é por que não iam cortar depois dela morta? Para quê? Para esconder o quê se o corpo estava ali? Não tem sentido, sabe? Então, eu ficava imaginando a tortura, que era muito pior que a morte. Então, eu sempre tive uma saída muito rápida. Se alguém me sequestrar, me pegar, eu vou tentar me matar bem rápido, porque aí eu não vou sofrer. Então, o suicídio, para mim, sempre foi uma arma muito poderosa de liberação do medo. Assim. Morrer é a coisa melhor que pode existir em alguns momentos. Não é? Então, acho que o terror, para mim, era isso, que essa garota tivesse sido torturada, né? Cortada e tal, né? Eu me lembro de meu avô, me lembro muito da figura de meu avô, fazendo cigarro de fumo, de rolo. Ele fazia uma coisa assim, com a boca, e ficava ali horas e falava. Né? Então eu lembro do silêncio do meu avô antes de falar. Ele falava e eu me lembro dele dizendo, não, ela já estava morta. Então, tem essa promessa do meu avô que ela já estava morta.
Mas essa era realmente a grande perturbação, acho que para a comunidade inteira, né? De uma coisa... É que você repete muito. Tá repetindo porque todo mundo repete isso o tempo inteiro. E a posição de sexo foi a primeira vez que eu ouvi, então me chocou muito. Sido morta teria sido terrível para ela, para a família, mais terrível do que ela ter morrido. É isso que você... A mensagem é essa, assim, ela virou uma santa, ela realmente se defendeu, ela preferiu morrer a... Aliás, são várias das histórias de santas que resistiram ao sexo. Né? Sim, quando eu era adolescente, a minha santa, assim, com essa idade, os 13 anos, assim, os padres falavam tanto da Santa Maria Goretti que eu me imaginava no papel de Santa Maria Goretti. É uma coisa, assim, muito terrível. E também, como que isso é internalizado pelas meninas, né, quando você é do interior, com essa formação católica, moralista, e você acha que é esse o ideal, né, ser uma Santa Maria Goretti, né, aquela virgem que preferiu morrer a ser estuprada, né. Então é isso, a mensagem que vem de lá é a mesma mensagem que os padres passavam para a gente, né? Eu que sou do interior também, né? Interior de São Paulo, mas interior. Então tenho assim um ethos assim do interior, apesar que o seu interior é mais roça do que o meu, mas de qualquer modo não deixa de ser o interior, né? Tem um dos presumíveis assassinos que é dito que é parente dos parentes. Tio, né? É um primo. Primo. Na verdade, todo mundo livra a pele dele, ele está vivo e eu realmente tentei falar com ele. A cena que está escrita aqui é tal qual aconteceu. Eu tremi 3 dias, mas consegui ligar. E ele me xingou bastante. E é difícil conversar, então não deu. Mas todo mundo disse que ele não fez nada, que ele era um covarde, que ele queria ser meio bandidão como os outros, mas ele não conseguia, então ele não era. Só que o que acontece, gente, a família dos meus avós, né, dos Bassani ou dos Magres, são famílias bem respeitadas, todas pobres, ninguém tem nada, mas são respeitadas e ninguém ia falar, né, ninguém ia dizer, foi seu primo. Não, primo da minha mãe, no caso, né? Mas ele tem alguma coisa, né? Meu tio fala, ele tem alguma coisa. Minha tia fala, tem alguma coisa com ele. Porque ele andava com esse bando. E tem isso que o meu pai realmente conta, que ele andou falando numa festa que ia acontecer... Primeiro ele falou que ia acontecer algo terrível na família da garota, que eles iam se vingar. E depois... Ele é muito falastrão, né? E ele está vivo, enfim, né? Continua muito falastrão. E ele teria dito para intimidar alguém num lugar, eu já cometi um crime bárbaro, não me custa cometer outro. Mas isso, gente, é muita falação, não tem prova de nada, não tem como apontar. E como ele é muito falastrão, meu tio acha que ele fala isso, por exemplo, só para se fazer de alguém importante, mas de valente, mas que não tem nada a ver. Minha outra tia diz, não, com certeza ele fez alguma coisa, porque ela que conta a coisa das bergamotas, da história de tampar um caminho, enfim, né? Assim, de cortar. Para ela ter que fazer um outro trajeto. E esse eu poderia conversar, porque ele não iria matar meus pais, não iria fazer nada, mas ele não topou. Ele não topou conversar, nem com a minha desculpa barata. Não, mas é para limpar sua barra, para você limpar seu nome e tal. Não rolou também a conversa, né? Agora, no final, no epílogo, em que você cita o livro da Selva Almada, né, que claro que quando a gente começa a ler o seu livro, né, para quem leu a Selva Almada, claro que a gente lembra, embora você tenha feito outro caminho, né, outro percurso, porque o dela realmente é um livro
mais jornalístico, né, mais reportagem, enquanto que o seu assim entra pela ficção de uma forma bem explícita. Mas você fala enfim, de várias coisas aqui, mas o que eu queria retomar é você menciona também o livro da Patrícia Mello, Mulheres Empilhadas, né? Em que tem essa cerimônia com a ayahuasca, que, aliás, tem também no Vista Chinesa, da Tatiana. Verdade, depois eu me lembrei disso. São cenas parecidas, aliás. Enfim, a da Mulheres Empilhadas é mais longa, bem mais longa do que na Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy, mas o procedimento a ideia é a mesma, né? Usar essas drogas alucinógenas para desbloquear e se lembrar realmente, fazer uma espécie de anamnese movida por essas drogas alucinógenas. Mas você menciona para dizer justamente que contra a brutalidade do real a força da ficção, porque é como se essas mulheres foram assassinadas, ou no caso da personagem central da Patrícia Mello, é a mãe que foi assassinada, né? Ela é traumatizada pelo assassinato da mãe, no caso é uma história de feminicídios, né? As mulheres empilhadas, e no caso da Tatiana é o estupro, mas a ficção no final é esse desbloqueio, essa libertação através da ficção, né, promovida por essa cena na floresta, com os indígenas. São cenas assim muito interessantes e muito... tem muito a ver com a nova agenda dos indígenas, florestas, assim, eu acho que tem muito a ver também com esses modismos. Na verdade, é importante, né? Mas digamos que, do ponto de vista dessas nossas elites brancas, é também uma apropriação, né, dessas práticas indígenas e que acaba virando uma certa modinha também. Mas você não encontrou uma solução ficcional que, de alguma maneira, te libertasse e libertasse, eventualmente, os leitores, né? Porque o leitor está ali né, bloqueado, traumatizado e não tem nenhuma cena final como nesses romances, né? No caso da Selva Amada é o Ecera, né? A mulher que junta os ossos, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, assim, você não encontrou, não quis encontrar, o que você acha? Essa pergunta foi a mais difícil, olha. Essa é a batata quente. Essa é a batata quente. A peteca agora guardou, veio a batata quente. Não, mas é interessante pensar isso. Bom, aí que tá, é o meu conflito, né, entre as formas de narrar, né? O livro, não sei se vocês conhecem o livro da... o Mulheres Empilhadas, acabei esquecendo, da Patrícia Mello. É um livro feito sob encomenda, então é um livro encomendado, é um livro para vender bem, é um livro para também salvar um pouco a pele dela, que escreve muito romance policial, em que sempre as mulheres são assassinadas e, enfim. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar, então, o peso do real. As Mulheres Empilhadas são as histórias de feminicídio que estão, de verdade, sendo pensadas por uma agenda, né? Por uma agenda feminista, mas também por uma agenda da advocacia, né? E todo mundo estava lendo o livro nisso. É um livro engajado, é um livro que faz uma denúncia e, para mim, isso é a parte barata do livro, é a parte que não presta do livro, é uma parte chatérrima, é uma parte que não tem nada, é uma parte... Tá,
é uma parte comum, banal. Mas aí ela vai encontrar essa solução da ayahuasca e ela vai criar uma coisa que é meio Kill Bill. Eu adoro Kill Bill. Eu amo Kill Bill. Eu tenho que ter um lugar de vingança nesse mundo em que a gente é oprimido o tempo todo, né? Então, adoro Kill Bill e eu achei maravilhoso ela fazer isso, porque a Tchupira, que é uma das principais assassinadas, né? O clitóris dela se desprende do corpo e vai como uma arma na cabeça dos homens que a assassinaram. Então, é um plano que é genial. Para mim, é genial. Todo mundo fala mal desse plano, porque tratar a violência com mais violência, a resposta à violência com mais... vão para lá, gente, sério. É muito bom fazer com que esse clitóris vai lá dar na cabeça dos assassinos da Tchupira. Então, eu achei isso muito bom. E eu escrevi esse livro dizendo exatamente isso, acha um lugar. No entanto, lá vou eu, a crítica, né? Que eu aceito as críticas do meu livro também. Mas, enfim, o que ela faz, por exemplo, que é uma coisa que a gente poderia se perguntar, é por que na parte... Tem três camadas do livro. Uma das camadas é o romance policial. E no romance policial, a principal investigadora é ficção, tá? É ficção. Ela podia escrever o que ela quisesse. A principal investigadora, em vez de conseguir desvendar o crime e resolver a coisa, não, ela tem que morrer. Então, assim, a autora que está denunciando milhões de mortes e que consegue ver uma saída na ayahuasca, em que vem um plano Kill Bill bem legal. No outro plano, que é aquele que a sustenta como escritora de policial, ela vai lá e faz a protagonista mulher morrer. Todas as mulheres da parte policial morrem, né? Então eu fico pensando como é forte isso em nós, né? Como é difícil na ficção você poder se liberar. Você pode liberar tanto, né? Você poderia fazer um romance policial em que não é a mulher que morre, que poderia ser as mulheres que matam, que é um trecho lindo do livro da Josefina Ludmer, no Corpo de Delito, que ela vai fazer uma investigação das mulheres que matam no romance argentino, né? Vai estudar isso, como o Estado depois vai tratar de punir ou não punir as assassinas. Mas é isso, ela poderia, talvez, fazer, né? Eu só estou falando isso porque como a gente não consegue escrever tudo o que a gente quer, ou como a gente também cai nas armadilhas da ficção, da nossa ficção, né? Dos lugares comuns, do romance. Mas porque a gente incorpora, a mulher mata a mulher, porque, no fundo, a gente incorpora uma escrita masculina. Exato. Que faz com que a mulher é sempre assassinada. Então, toda a questão da crítica feminista, da escrita de mulheres, aí que está sempre a minha pergunta, né? Se até que ponto o fato de você pertencer a uma tradição masculina, porque a tradição do romance é uma tradição masculina, o grande romance, chamado grande romance ocidental, escrito por homens, e aí quando você, mulher, vai escrever, você vai cair nos mesmos clichês, na verdade, né? Você vai matar a mulher, né? Então, é um pouco isso. A Patrícia Mello, que segue o modelo, né, do policial, mas assim, o Rubem Fonseca, exato, né? Rubem Fonseca, Chamava padrinho. Patrícia Mello tinha o Rubem Fonseca de saias, né? Quando ela começou. Então, assim, ela segue o modelo bem masculino. Se tem uma mulher, uma escritora não feminista no sentido, né, da produção literária, é a Patrícia Mello. Sim. Né? Ana Paula Maia também, né? São escritoras que escrevem, digamos, como homens, né? E aí, realmente, é um pouco chocante que essa principal investigadora que descobriu as coisas, na verdade, né, conseguiu descobrir, ela é assassinada de uma maneira assim, muito ridícula, aliás. Né? Está sendo empurrada de uma escada. O truque mais barato do romance policial. Sim, por um namorado, né? Por um namorado. Um namorado que você...
não tinha muita razão. Mas a cena, eu também gosto da cena da ayahuasca, embora eu ache um pouco longa demais, mas tudo bem, eu continuo aí. Mas aí é isso, e eu estava fazendo a mesma coisa que ela, porque já que começou como investigação, verdade e tal, e eu vou para a ficção, o que eu faço com esse final? Porque eu estou absolvendo o pobre homem que no passado poderia ou não ser o assassino. Tá, eu tenho uma desculpa que eu já contei para vocês, que é aquela frase. Então, eu estava com muita vontade de absolver os presumíveis assassinos. Mas, ao mesmo tempo, e essa menina? E a família dessa menina, sabe? Então, você entra ali num lugar, o que eu posso fazer com a ficção? O que eu vou dizer agora, esse final? Como é que eu vou fazer? Foi muito difícil pensar esse final. E aí, eu tentei deixar ambíguo, ele não fala nem que sim, nem que não. Ninguém sabe se sim ou não. Mas a menina foi morta. Se foi ele ou não, a menina foi morta. Então, o final do livro é isso, sabe? Você leu tudo isso aqui para chegar aqui e dizer, mas a menina foi morta de uma maneira brutal e eu não posso fazer nada com relação a isso, né? Nem punir, nem fazer uma coisa investigativa que pudesse reabrir o caso, né? E ir atrás dos culpados, né? Não tem reparação possível, né? Essa é a ideia. Então, você chega no final do livro, não tem reparação possível e agora... Por que eu escrevi isso tudo, né? E eu queria achar alguma coisa. E aí eu acabo, na verdade, depois de pedir desculpas, não vou conseguir fazer uma Kill Bill aqui, mas eu acabo com uma ideia, assim, de uma garota andando para a escola cheia de sonhos e que um dia poderia voar e sair desse mundo de tanta violência. Que também não queria ser muito piegas. É um pouco piegas, na verdade. Mas eu não queria ser muito piegas. Mas o crime ainda te assombra? Ainda assombra hoje? Ele me assombra... Mesmo depois de escrever o livro, isso não houve uma... Piorou, né? Piorou, porque mexeu demais, piora muito. A questão é que quando eu vou visitar a minha família, não meus pais, a família da minha mãe, você passa por esse lugar que eu tento descrever, que é uma capelinha com imagens de santo e flores, e tem ainda o clarão, eles mantêm o lugar, então... com grama baixa, então é uma espécie de homenagem, né, que não é no cemitério, mas nesse lugar onde ela foi morta, se mantém isso. Então, todas as vezes que a gente vai para lá, eu revivo essa história dos 4 anos, que pode ter sido 6, ou pode ter sido inventada, né, com a memória dos outros, mas sempre que passa ali, para mim, eu volto a esse dia, a esse facão, o sangue pingando. Certamente não tinha esse facão e sangue pingando, gente. Isso é daqui o Bill, né? Mas isso é levantado outra vez. Para o meu irmão, não. Então a gente conversa isso. Para ele, não. É uma capelinha, é tudo normal. Mas para mim, não. Ele é mais novo. Estava no carro também, pequenininho. Ele não se lembra. Então, para ele, isso não diz muito respeito. Ele tá cicatrizado na história, né? Porque ele é homem. Também. Também. Tem uma diferença muito, muito fundamental aí. Porque quem é a vítima é a menina. E você é a menina. Né? Então você vai se colocar nesse lugar. Sim, sempre tem aquele arrepio, né? De poderia ter sido eu, claro. Agora... Não com 4 anos. Não! Sim, mas claro, aquela história que ela viveu, todas nós lá daquela cidade viveu, sem a morte, óbvio, sem a parte terrível, mas todas fomos desfilar, todas fomos ao baile, todas, né, fomos à escola andando sozinhas. Então... Sim. E rolava alguma coisa tipo o monstro da solta, né? Claro, essa história é a história da Chapeuzinho Vermelho. Você não vai sozinha, e você não vai ao baile, e você não vai namorar, porque senão esse fim trágico vai te acontecer. Mas você ia para a escola sozinha? Sim. Ou com um irmão, em determinados momentos, mas às vezes não estávamos no mesmo ritmo, né? Mas a cidade é essa mesmo, Simões Lopes? Não, Simões Lopes é a cidade da minha mãe. E Águas Frias é onde eles moram hoje. Atualmente. Santo Antônio do Pinhal é a linha que tinha na época 80 moradores, é onde eu andava para a escola. Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal. É uma comunidade, assim, como se fosse um bairro aqui, só que, né? Sim. Chama linha porque tem determinados associados, né?
Águas Frias é o quê? É município É um hoje, município. tem 3.000 habitantes. E é um retrato na parede ou não, né? É mais do que isso, né? É mais que isso, porque minha família está viva, está lá, eu volto, vou para lá Você daqui tá- uns dias, converso com as pessoas, elas vão me visitar em casa, o que é mais chato, as vizinhas, né? Vão visitar, vão perguntar, tá casada? E tem filho? Não tem filho. Ah, você é um jardim sem flor. Você lida ainda com isso, sim, né? Claro, nossa, fundamental. Fundamental, ser casada e ter filho. Divorciou? Não, o terror da família. Sim, mas então aí você encontra uma solução, esse epílogo, que é uma solução assim metaliterária, né? Porque aí você meio que também encarna a professora, né? Que você vai chamar. Que mal! Não, mas de alguma maneira sim, porque Tá você na primeira parte da você professora, traz muito, a né? Selva Almada, você traz a Patrícia Mello, você traz mais alguma não, Não, né? acho que são elas Só duas, as né? duas, né? Mas de alguma maneira você está No meio do livro eu trago outros autores também que Traz, me ajudam a pensar a coisa do romance sem ficção, mais imaginativo, que é a biblioteca do Felipe, que em algum lugar talvez eu tenha colocado, não sei se eu tirei, mas enfim, coloquei. Não, mas no agradecimento sim, mas eu não sei se eu tirei do miolo, tinha um lugar que eu falava dessa biblioteca, acho que eu tirei essa parte. Que é justamente, o Felipe trabalha com a questão do romance entre, né, o romance sem romance, o romance sem ficção. Então, eu acho que essa coisa que eu vou muito por causa da biblioteca dele, que eu não conhecia no passado, que eu vou conhecer, e isso vai me ajudar a pensar um pouco mais o romance entre as duas pontas, né, a ficção e a não ficção. Tá, mas que entra pelo ensaio também, Pelo né? ensaio também. Porque quando você está nesse entrelugar, assim, entre a ficção, a narrativa, né, o relato, você tem uma reflexão sobre essas passagens, né? Então aí você já está assim, meio que atravessando, né, seria o ensaio, a ficção e o relato, a narrativa que seria real, né? Eu acho que esse epílogo é ensaio. O prólogo também, talvez. Porque aí os críticos que não gostam muito, que querem ficção, né? Ficção, eles vão criticar isso. Sim. Eu li uma crítica Sim. ao seu romance, não sei de quem, não me lembro, mas que ele criticava isso. Não sei. Ela não se sabe você escrever se um lembra. romance. Não, então não ela tenta 5 Não, vezes. 3 vezes não vai pra frente nenhum. Não. Porque ela quer. Não, eu não li isso. Assim, Não, é essa. Essa. É que eu tô colocando umas tintas mais pesadas. Não, porque eu me lembro que ele achava que você tinha titubeado demais, Isso. que tinha trazido demais para o livro essas dificuldades, né, de passar do real para o ficcional. Então eu li uma crítica que falava isso, mas eu acho que talvez nós que trabalhamos assim com literatura, que lemos muita literatura, a gente já está mais familiarizado. Não só a gente está familiarizado, como a gente gosta disso, né? Eu, por exemplo, acho interessantíssimo esse triângulo que eu tracei aí entre o ensaio, a ficção e o relato, que seria próximo do real, né? Que, aliás, acho que vai ser meu próximo curso na pós, ano que vem. Porque Anotem aí. não, você pode até ir lá, assim, como convidada, para falar do seu livro. Porque eu acho que é uma tendência hoje, né, do romance contemporâneo, o fato de você não querer mais
fazer um romanção, né? O chamado romanção, né? O romance mais tradicional do século XIX, né? Estou me lembrando aqui, eu tenho umas implicâncias, mas é que eu estou escrevendo um texto para uma coisa que eu vou fazer semana que vem. E eu li um artigo da Leila Perrone Moisés, e ela estava falando sobre o fato que, falando de romanção, né? Ela usa a palavra romanção. É esse sobre o engajamento? Esse último? Não, era um artigo de jornal. Mas que ela fala sobre o fato que no Brasil não tem, assim, um romanção assim sobre o Brasil como nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos tem assim esses romanções, né, que contam a história dos Estados Unidos, e no Brasil ela diz assim, no Brasil nós não temos, porque o Brasil é muito dividido, muito diferente, como se os Estados Unidos fossem muito homogêneos, né? Não tem coisa mais diferente do que o leste do oeste, o middle oeste, o sul, deep south, né? Enfim, mas só que eu estou me lembrando aqui por causa do romanção, né? Mas isso é uma questão assim que é colocada assim por muita gente hoje, né? Que não é mais possível criar esses personagens né, que o leitor possa acreditar que realmente aquele personagem, né, tem vida própria, com uma psicologia, com uma base sociológica, assim. Acho que ninguém mais está interessado, né, em fazer esse tipo de romance. Então, o romance hoje, assim, é muito... Ou é em cima de um vivido, né, de um eu que por marcações no paratexto ou no próprio texto, né, indicam que tem alguma coisa da experiência do autor e da autora, né? Ou se não, assim, fatos que não são propriamente autobiográficos, né, mas que tangenciam, porque na medida em que você presenciou, né, ou foi testemunha, né, dessa história, desse crime bárbaro, né? A crítica, essa crítica que você se refere, foi boa para mim, assim, na verdade. Foi um pouco impactante, porque foi a primeira, então eu estava morrendo de medo, gente, do que iam dizer desse livro, eu estava morta de medo. E aí foi um pouco ruim a primeira resenha ser justamente aquela que critica. Eu pensei, pronto, o livro é um fiasco, eu tô acabada. Mas depois apareceram várias resenhas positivas, né? Mas essa, eu no fundo, assim, não a levei tão a sério, porque é isso que você acabou de falar. Parece que o autor da resenha queria um outro livro, ele queria um romance. E talvez isso seja o problema de como o livro ele aparece para as pessoas, né? Ele poderia ser um livro da Patrícia Mello, um livro policial, né? Com essa capa, com esse título. Então, talvez as pessoas comprem o livro ou recebem o livro e imaginam realmente um livro mais tradicional, a maneira tradicional, que contasse uma história bem contada. Então, o que ele queria é que, por exemplo, eu contasse a história da menina. Como é que eu posso contar, fazer esse livro no qual a principal, quer dizer, o livro é movido por causa do crime contra essa garota, e não se sabe nada da garota. Então, a crítica dele era essa, eu não consegui construir. Então, a pessoa que lê só consegue chegar na personagem morta. Ela não tem vida, ela não tem uma história. E era isso que eu estava me cobrando. Acho que a questão principal era essa. Então, quer dizer, que eu rodeio, me lamento sobre como fazer a história, não posso fazer a história, e no fim não faço uma história, né? Porque essa garota não aparece. E eu fiquei pensando que esse era o livro que eu queria escrever. Tudo bem, eu queria que ele fosse um pouco diferente, mas eu não queria contar como ela era, o que ela tomava de café da manhã, como era a escola, como ela era inteligente. Eu não queria contar a vida, eu realmente não queria contar a vida dela, eu queria contar o dia da morte dela. Esse era o meu objetivo. Uhum. E como que isso repercutiu no lugar. Então, realmente, eu acho que seria estranho eu contar
isso, como um filme, né? Ou como a jornada do herói. Eu coloco ali o cotidiano dessa garota e o clímax é lá a morte e o desfecho, né? Sim, isso seria uma narrativa tradicional. Exato, acho que é isso que ele estava buscando, que em algum momento, mesmo que não no começo, mas que em algum momento eu fizesse. E eu não faço em momento algum, essa era a crítica, né? Agora, realmente o livro é outra coisa, ele conversa com outras histórias, ele conversa com essa ideia de manter o processo. O processo de escrita é tão importante quanto o que conta a história. Para mim era isso, né? Mas então, quer dizer, você pode criticar o quanto quiser o livro, mas pensando que esse é o projeto, não o outro, né? Então, Claro. então a resenha que detona o livro, de alguma maneira, ela me fez bem, porque me fez entender também o que eu estava fazendo e o que podia se esperar do livro, mas ela não me machuca, digamos assim, porque o que eu penso é que ele queria um outro livro. Então, não posso nunca dar outro livro. Ou posso, daqui a um tempo, escrever outra história, né? Mas nesse livro não poderia entregar o que ele estava esperando. E eu estou dizendo isso porque esse livro participou de um concurso lá da Academia Catarinense de Letras, e ele acabou ganhando o prêmio de melhor romance. Só que o mais engraçado é que o jurado, o presidente do júri, quando foi apresentar, ele falou exatamente o seguinte: eu vi esse livro, eu peguei esse livro em mãos e eu pensei em descartá-lo, porque seria mais uma história sensacionalista de um crime que a gente está cansado de ler, de ver, de série de TV. Então, eu pensei em não abrir o livro. Mas eu abri o livro e vi que era outra coisa. E aí ele faz. Mas o que ele me ensinou foi o seguinte: a princípio, esse livro é um livro que não interessa a um prêmio literário, porque ele é um livro... Pelo título, pelo vermelho. Ele é um livro que promete outra coisa, né? Então... É o vermelho do sangue. Do Eu falei para você que eu adoro um romanção, né? Assim, eu também. Eu gosto de um grande romance, eu acho uma maravilha, né? Mas o seu livro, o que mais me prendeu nele, eu também falei, né, que essa coisa do Heitor, que ele quer ser ganho logo nas primeiras páginas, né? Porque o seu livro me ganhou exatamente nessa parte que é menos romance, né? E ao longo do livro, essa coisa do oscilar, né, entre uma coisa e outra, né? Então, longe, ele não vai ser um romance tradicional, não está longe disso, né? E eu acho que não é a história de um crime. Na realidade, você não está contando a história de um crime, você está contando a história de contar a história, né? Aí é que eu acho que é muito interessante, que tem uma pegada de metaficção que eu acho muito legal. Né? Mas que pode ser muito irritante para quem não está interessado nisso. Né? É por isso que eu falei, para uns... Eu vou confiar nesse negócio, eu gostei da resposta. Né? E quando eu falo do Drummond, que eu termino com uma provocação, eu não botei provocação, eu tinha posto provocação, depois eu tirei, só para botar a conversa, que eu resgatei a sua dedicatória no livro de exposição, para continuar a conversa. Porque realmente a ideia era essa. Porque você também não tem como você não... O Drummond que eu botei aqui é por causa do crime, sim, mas é muito mais por causa da exposição. Né? Mas a exposição está também no crime, né? Porque essa a sua intenção é a história de contar a história, de você contar a história, né? Do como contar essa história, né? Sim, é me implicar na história. Né? E é isso que eu acho que ele tem de mais genial, né? Que me agradou mais, foi exatamente isso. Isso como um leitor que gosta do romance tradicional, né? Mas o que é interessante quando você estava falando sobre a menina, né? É uma menina que você não conheceu. Então, é interessante você pensar, ao narrar, que como eu não conheço essa menina, eu não posso contar a vida dessa menina. Então, é uma questão da presença-ausência. Ela está presente, mas ela está ausente também. E tem outras obras que estão falando dessa maneira. Por exemplo, o romance da Cláudia Lage, O Corpo Interminável,
é um romance sobre um rapaz, né, que tem a mãe desaparecida e é um corpo interminável, porque é um corpo que nunca existirá para aquele filho. Aquele filho nunca conhecerá nada daquela mãe, porque o avô não transmitiu nenhuma herança para aquele menino. O avô tentou apagar a existência da mãe desaparecida, porque era militante política, enfim, o avô era naturalmente contra, né? Então, todo o romance se constrói sobre essa ausência, a ausência da mãe, essa impossibilidade de narrar a vida da mãe. Então, até a Cláudia Lage esteve lá na UF, a gente conversou também com ela sobre o romance, e ela falou exatamente isso, assim, eu tentei contar uma história sobre essa mãe desaparecida, e depois eu me dei conta que eu não tinha como eu contar a história da mãe, né? Eu tinha de inventar uma outra maneira de contar essa história. A história é, na verdade, a história do filho, né? Do filho que não tem mãe, que busca, de alguma maneira, saber alguma coisa sobre essa mãe. Então, de alguma maneira, no seu romance, é uma coisa parecida, porque essa menina ela não tem vida própria no seu romance, até porque ela nem poderia ter, você não conheceu essa menina morreu antes de você poder conhecer. Então, da maneira como você constrói o romance, seria impossível, né? Não seria possível inventar uma vida para essa menina, né? Então, é um pouco essa questão que eu acho bem interessante no romance contemporâneo, que é essas obras que trabalham com essas presenças ausentes, né? Ou essas ausências que estão presentes, né? Esse limiar aí, né? De uma presença quase que fantasmática, né? Porque essa menina ela é uma presença fantasmática na sua própria vida, né? Pelo que você coloca, né? Que está impactando a sua vida até hoje, assim, né? Nos seus medos, nas suas, né? Então, acho que é uma questão bem interessante essas maneiras de narrar que a gente consegue detectar, né? No romance contemporâneo. É porque essa história, né, gente, a questão é a seguinte: para fazer um romance, para fazer um romance totalmente ficcional, tem que ser Helena Ferrante. Menos que isso, para que eu vou escrever, né? Não tem porquê. Tem que ser alguém, não dá para fazer só mais uma coisinha, tem que fazer alguma coisa muito impactante, né? Senão não precisa. E aí não dá, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir ser Helena Ferrante. Então eu vou achar uma outra estratégia. Eu acho que é isso que fica com o autor contemporâneo muito hoje, né? Para que fazer mais um romance igual aos outros maravilhosos, incríveis, os nossos grandes romances? Não posso fazer algo menor que os nossos grandes romances. Tem que fazer, se for para continuar isso, tem que ser tão bom quanto. Então vamos inventar uma coisa nova, né? O Aira também diz isso. O que fazer com esses livros maravilhosos? Lê-los. Não imitá-los, vamos fazer uma outra coisa, né? Então, eu acho que um pouco se colocar em risco, assim, para tentar achar isso que a Cláudia, né, estava falando, até onde eu posso ir. Eu quero falar sobre isso, mas até onde eu posso ir. É como se fosse meio ilícito inventar demais a personagem para certos temas, assim, né? Não sei, soa como fake news, soa como algo assim... Não sei, meio irresponsável se não for muito bom, né? Ou seja, o diapasão está lá em cima, né? É difícil escrever ficção hoje. Podia ver se alguém quer fazer alguma questão. Não? Tem várias, mas vou escolher uma e vou fazer só uma. Você está consciente dessa dimensão ética que existe na sua literatura e que é esse diapasão muito alto? Porque me parece que você tem
esse cuidado, né, do que pode ser dito, até onde inventar, o que suprimir. E eu fico pensando nessa sua metaliteratura, né, no romance que fala do romance. Os seus 2 últimos livros são viscerais, né? Um pelas vísceras lá dos animais, você mostra dentro da sua família, e esse você vai mostrar ali o contexto onde você cresceu, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque eu fiquei te escutando e essa dimensão ética veio muito junto com a dimensão estética do que você faz. Obrigada, Ida. Você vai querer responder uma ou... Não, pode vir mais uma e aí eu respondo junto, sei lá. Oiê. Oi. A minha pergunta é a seguinte. Você falou que queria fazer 20 edições de uma exposição, né? Queria fazer o quê? 20 edições só de uma exposição. 20 edições não, 20 livrinhos. 20 livrinhos. Exemplares para os amigos. E aí acabou que ele virou uma coisa super grande. E aí a minha pergunta é, nesse você está trabalhando esse entrelaçamento, né, entre a realidade e a ficção, e a minha pergunta é sobre o pós, né? Você chega, o livro se concretiza, mas você está trabalhando ali nesse entrelaçamento até ele se concretizar. E depois que ele se concretiza, o que vem a acontecer ainda parece entrelaçado entre ficção e realidade? Como que tem sido a recepção, e se dá vontade de escrever mais sobre esse entrelaçamento do pós? Posso? Bom, obrigada para as 2 perguntas, são ótimas, enfim. A dimensão ética, eu dei uma acordada para ela imensa, mas já com a bunda na água, né? Enfim, eu acho que eu fui muito ingênua com uma exposição. Como dizer isso? Eu não tinha noção do quanto estava expondo outras pessoas além de mim, né? Então eu tinha muito medo por causa da minha exposição, assim, o que as pessoas vão pensar? Vai ficar aqui, não tem a pátina da ficção, como nos outros romances. Se alguém me acusar de qualquer coisa, é ficção. Eu inventei, mas nesse aqui, desde a primeira página você percebe que, claro que tem uma coisa de invenção, a gente inventa o tempo todo, como eu falei no começo, mas para quem me conhece, logo vai ver, não, isso aqui é ela, e agora, né? Então, só que eu estava só preocupada comigo. Eu vou parecer uma criança, uma infantilzinha, uma bobinha, meu medo que meus alunos vão ler esse livro. Depois a Ana Chiara vai lá e coloca como para a turma toda de graduação ler, enfim. Era um pânico, assim, né? Exatamente a minha exposição. Mas eu não pensei na minha mãe muito, no meu pai, eu não pensei... Porque eu achava que eles não estavam sendo expostos, só eu estava, né? Quer dizer, eu tinha consciência, está escrito lá, posso expor minha mãe assim, mas achei que era menos, que não era tão perturbador. E foi muito perturbador para meus pais, muito. Eles entenderam que eu os odiava, e ao contrário. Eu vejo como uma espécie de declaração de amor, mas eles não viram assim. E eu sei que não que tem a coisa da briga, mas acontece que eu sei que eu os amo, mas isso não está claro, nem para eles e nem para quem lê. E, para mim, isso não era discutível, né? Então, o que aconteceu é que a recepção desse, e já me emendando assim um pouco, a recepção desse livro foi um impacto muito grande para mim, porque, primeiro, eu estava acostumada a ler livros que só os meus amigos leem. Ninguém que eu não conhecia em carne e osso tinha lido meus livros. Os meus livros eram das 7 letras. Mesmo o da Rocco, ele foi lido por muito pouca gente. Era antes também do Instagram, das redes sociais. Então, assim, né, não dava muito medo. Ninguém vai me ler mesmo. É legal porque eu vou botar no Lattes. Mas ninguém vai me ler. Então, eu não tinha medo nenhum, porque ninguém ia me ler. E aí, o que aconteceu com uma exposição é que eu vi que as pessoas começaram a ler, pessoas que eu não conhecia pessoalmente. E aí, né? E, então, você não domina mais. Aquilo que eu sabia das coisas dos outros escritores que eu lia e estudava, de repente, teve um impacto para além da literatura. Isso é verdade, não é pose, isso é verdade, isso acontece mesmo. Então, eu meio que acordei mais para uma dimensão ética da recepção ali. E aí, isso
isso impacta na escrita de Um Crime Bárbaro, porque Um Crime Bárbaro seria um livro bomba terrível, que ia destruir muita gente, infelizmente. E a mim mesma. Então, por sorte, explodiu um pouco antes a questão familiar com uma exposição, e eu pude reescrever Um Crime Bárbaro para que ele não fizesse mal, né, às pessoas envolvidas na história, né? E aí eu acho que me tornei muito consciente disso, do que eu falo, do que eu escrevo, que antes, para mim, não tinha peso nenhum. Eu só podia falar o que eu quisesse, porque, mesmo que eu estou dando aula na universidade, eu não percebia o impacto que poderia ter algumas coisas escritas. Assim, gente, e isso é muito bobo, porque eu sou professora de teoria da literatura. Então, é claro que eu sei disso em alguma dimensão, mas entende que são saberes diferentes, um saber teórico e um saber na carne, assim. Então eu me tornei muito, muito consciente, né, eu acho. E é óbvio que isso vai escapar, vai ser diferente em outros livros, mas ele agora tem um impacto forte. E aí, sim, reverbera. A recepção dos livros acabou reverberando um monte de coisas, me tornando consciente de ser uma escritora. Eu acho que é isso, principalmente. Eu estou com vergonha de ter dito isso, porque é muito estranho, né? Para mim é estranho dizer isso, sou uma escritora, porque eu nunca... tem aquela história que todo mundo vai preencher a ficha, né? Todo mundo fala, o que eu sou agora? Não vou colocar sou uma escritora, sou poeta. Não, né? Eu sou a outra coisa. E eu sempre disse, sou uma professora universitária e escrevo livros. Mas esse escrevo livros, né? Não tinha muito peso. E agora, o fato de estar aqui, talvez, acho que é pela primeira vez, falando dos meus livros, assim, e não fazendo a mediação, a recepção, me dá essa consciência, né? Então, agora eu sou uma escritora e eu tenho uma responsabilidade com o que eu digo para as pessoas, né? Enfim. Não sei se eu te respondi, Guilherme. Alguém mais? Não. O senhor Euridice, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que foi bem interessante. Eu gostei da conversa. Acho que acho que para quem leu dá para entender muitas coisas, né? Que ficaram, acho que, como perguntas. Quando a gente lê, a gente fica se perguntando, né? Se aconteceu isso não é possível, né? Que tenha acontecido assim, né? Acho que agora, depois que você falou que era 4 anos, eu me lembro me lembrei, né? Que quando eu li, eu falei, nossa, mas 4 anos e ela lembra, né? Assim, 4 anos eu não lembro de nada que tenha acontecido com 4 anos, né? Mas acho que você explicou de uma maneira bem interessante, assim, também dentro daquilo que o Freud fala sobre as lembranças, né? Não tem nada mais, não. Acho que gostei. Tem mais uma menina lá. Menino, desculpe. É menino. Até por essa ótica que você está puxando aí. É porque está sendo gravado. Tudo bem. Nossa, vou me arrepender de ter falado tanto. Vai pro YouTube. Não, na verdade, tipo assim, você fez esse comentário no começo em relação à idade e foi uma coisa que me gerou interesse agora, de fato. Como você fala isso, que é um trauma infantil, no caso, né? Você tinha 4 anos, ou aproximadamente. Mas, assim, como é escrever isso agora? Você é a protagonista, né? Mesmo que por fora. E, assim, eu tô pegando agora, que na verdade eu vim como convidado por ela, mas a história me interessou bastante. E como é que você traz essa perspectiva? Como uma criança que viveu isso ou uma memória que foi retrabalhada ao longo de anos que está sendo escrita agora? Então, assim, é uma adulta contando a história ou é você voltando como criança e vivendo isso? Porque é uma coisa que eu acredito muito, assim, as nossas memórias, elas são consolidadas com a idade que você tem na época. Por mais que você envelheça, muitos sentimentos ainda são infantis, são adolescentes, são adultos. Então, assim, como é que é escrever tanto tempo depois? E eu acho que no quesito idade também, eu acho que às vezes traz uma diferenciação em relação a memórias
comuns são uma coisa, mas memórias traumáticas, acho que elas têm uma fixação diferente na memória, né? Então, tem o quesito também, às vezes 4 anos é muito novo para algumas coisas, mas para outras, tipo, acho que nem tanto. Bom, no prólogo eu tento reconstruir o olhar infantil. Então, é a criança um pouco que está falando, como a Júlia Tomazini, ela está aí, criança. Então, eu tento refazer essa cena e eu acho que pelo menos eu tentei, não sei se funcionou, mas como o olhar infantil, essa criança. Aí, depois que eu recomeço a história, então, assim, é como uma gagueira, aí, depois, eu começo... Não, na verdade, eu teria que dizer que eu presenciei essa história. E aí, esse eu já é uma mulher de mais de 40 anos. Né, escrevendo uma memória daquela época. Então, o prólogo é em loco, é o olhar infantil que acha que pode reviver a criança como tem uma história de reviver uma vaca que foi morta para vender no açougue. Então, ela acha que pode, ela imagina que isso poderia ser possível, né? E depois, não, a adulta vê que isso não é possível e vai tentando trabalhar isso. Mas o livro não vai muito tentar pensar a memória. Vai só usar a memória como um ponto de partida. Depois vai tentar reconstruir pelo olhar dos outros, das outras pessoas e tal. Então, queria agradecer muito as perguntas, Eurídice. E gostei de jogar peteca com você, foi bem bom. E queria te agradecer muito também pelo texto, pela leitura, pelo convite. Obrigada. Então, muito obrigada. Foi bem interessante para mim também entender como funciona falar do livro. Foi uma conversa muito agradável, muito bom. E queria agradecer vocês, gente. Vocês que vieram da UERJ depois de aula, Leonardo. Muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui comigo.